Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é César, sou responsável pela comunicação e marketing aqui da cooperativa Cred Sigicred e hoje tenho a honra de trazer para vocês o nosso segundo episódio do podcast Entre Cooperados da Cred Sigicred, feito aqui pela nossa cooperativa, hoje para falar sobre o consórcio, né? Uma modalidade de investimento, uma modalidade de realizar sonhos que está em crescimento, talvez o maior crescimento da história, né, do consórcio. E para falar sobre esse assunto eu trouxe 3 pessoas muito especiais para a gente iniciar, e eu vou apresentá-la para vocês agora. Primeiro é o Vitor Luiz, gerente de contas lá na nossa agência de Presidente Médici, né, Vitor? O Vitor ele é certificado como especialista em consórcio pela ABAC, é isso mesmo? É isso mesmo, César, tudo bem? Lucas, Rafa, é um prazer estar aqui com todos vocês, com os nossos cooperados que estão nos acompanhando. E é isso aí, cara, nós viemos hoje aqui fazer esse bate-papo descontraído, bacana para os nossos cooperados, para poder desmistificar um pouco do consórcio e mostrar que o consórcio é, sim, uma ótima ferramenta que, igual você comentou, que vem crescendo cada dia mais. É verdade. O consórcio é sensacional, vamos descobrir. Sensacional. Junto com você, nós trouxemos o Lucas, nosso gerente de produtos e serviços aqui na cooperativa. Muito prazer, Lucas. Prazer é todo meu, César, aos outros convidados, Rafa, Vitor. Isso que o Vitor falou um pouquinho, o César também contribuiu. É a gente trabalhar aqui para ter uma descontração na nossa conversa e falar um pouquinho mais do consórcio, um dos produtos que nós temos aí no mercado que cresce cada vez mais. Perfeito. E para complementar, o nosso amigo Rafael Rodrigues, ele é head de parcerias lá na Porto. Olá, Rafa, tudo bem com você? Olá, pessoal, tudo ótimo, maravilha, estou bastante feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e vamos juntos falar um pouco sobre essa modalidade maravilhosa. Vamos lá. Você está à distância com a gente aqui hoje? Está muito longe da gente? Bastante, estou aqui em São Paulo, capital. Que legal, que massa. Rafa, eu quero começar por você mesmo. Explica para nós de forma prática e objetiva, o que é o consórcio? Fala para nós. Legal. Bom, trazendo para a prática, assim, acho que tem uma analogia que a gente consegue fazer com o produto consórcio, que é um rateio. Então, são pessoas que se reúnem e investem a parcela mensalmente para gerar um caixa, e esse caixa é responsável por comprar o bem da pessoa que foi contemplada no mês, que foi sorteada e assim por diante. Então, em resumo, você não pega um capital emprestado com uma instituição financeira para comprar esse bem, igual em outras modalidades, que você acaba pagando juros por isso. O dinheiro são dos próprios participantes e essa empresa só administra esse processo para gerar as contemplações, as assembleias. Então, o custo ele cai significativamente, pagando ali somente uma taxa para essa empresa administrar. É a famosa vaquinha. Aqui em São Paulo a gente costuma falar vaquinha, né? Quando se reúnem para comprar um mesmo bem, se ajudando de forma mútua. É a popular vaquinha, né? Exato, que legal. Exatamente. Então quer dizer que eu contratando um consórcio, eu não estou pegando o dinheiro de uma instituição. Não, pelo contrário. Eu estou contribuindo com aquele grupo e eu vou ser contemplado em um momento, é isso? Exatamente. Todo mundo vai contribuir com a parcela mensalmente, gera esse caixa, então ele é feito do dinheiro dos próprios participantes do grupo. E é ele quem vai pagar os bens das pessoas que forem contempladas dentro desse grupo. Que legal. É por isso que é uma forma acessível de realizar o meu sonho, né? No meu caso, se for um cooperado. Exato. O consórcio, na realidade, o que ele fez? Ele democratizou o acesso ao crédito no Brasil, né? Ele tornou o custo do dinheiro muito mais barato. E por isso que cresce tanto há tantos anos já, numa velocidade bastante grande. Legal. Quer comentar, Lucas, alguma coisa? Rafa, legal você falar dessa democratização realmente do crédito para todo o público em geral. E desde quando que tem o consórcio? Você tem noção, você tem o ano que começou isso? Onde começou? Sim, o consórcio ele começou entre 1960 e 1962. Ele começou através de funcionários de um banco, foi através dos funcionários do Banco do Brasil, um grupo pequeno de funcionários. Eles se juntaram com a ideia de que todo mundo ia contribuir com um dinheiro para um caixinha mensalmente e depois eles comprariam um bem para cada um deles. Cada um seria sorteado mês a mês. E isso acabou tomando corpo, virando uma modalidade e estamos onde estamos hoje com os números absurdos e muitos recordes. Ô, Rafa, uma coisa, Rafa e todos que estão aqui, que é bacana de pontuar que hoje o consórcio, ele se profissionalizou muito no decorrer dos anos. Hoje não sei, às vezes a pessoa pensa, mas eu vou entrar, eu nem sei quais são as outras pessoas que estão no grupo, será que é arriscado?
E hoje eu posso falar para você, hoje o consórcio ele é regulamentado pelo Banco Central. Isso traz toda uma segurança para quem está começando a fazer o consórcio, que às vezes fica com isso, né? Isso mesmo. Perfeito, Vitor. Perfeita fala. Legal. Queria trazer, Lucas, para que você trouxesse para nós um pouco de como é que está o mercado hoje, né? E por que tanta gente tem escolhido consórcio. Como que está esse mercado hoje? César, na verdade, a gente vê um crescimento expressivo sempre no produto consórcio. A gente vê hoje, acabou de sair o boletim do Copom, ele menciona que a Selic é a 15%, a nossa taxa de juros é a 15%, ele acaba tendo os nossos cooperados procurando uma solução de forma planejada, claro, e eles acabam procurando o consórcio. Eles ficam sabendo, em nossos vídeos, em tudo que a gente fala, e assim, o que o Rafa falou acaba sendo uma função muito popular e muito prática no mercado. Sim, com certeza. Então, o crescimento ele se dá por conta disso. As pessoas terem um acesso maior, claro, um acesso maior até à informação, que é o porquê que nós estamos fazendo aqui esse podcast. Exatamente. E uma das coisas mais interessantes é, por exemplo, acabou de sair o boletim da ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradora de Consórcio, e nós temos agora 11 milhões e 800 mil clientes ativos, cooperados ativos, dentro do sistema de consórcio. Então, olha a volumetria de pessoas conseguindo comprar o consórcio, conseguindo realizar o sonho e ter realmente essa compra planejada. Sim. E eu posso falar com propriedade que eu estou no meio dessas pessoas aí. O meu carro foi comprado com consórcio também. Somos dois. Eu acredito que aqui na mesa, aqui nessa reunião, eu acredito que todos já tenham trabalhado com consórcio, já tenham consórcio também como uma forma de realizar o sonho. Porque realmente vale muito a pena, né? Eu falo por mim mesmo, para mim valeu muito a pena, fui contemplado logo no início e só tem vantagem. Sortudo, não, então, Rafa? sortudo. Sortudo. Até para contribuir nessa questão do mercado, assim, ó, já são algumas décadas que o consórcio cresce mais de 2 dígitos ou próximo de 2 dígitos anualmente. Inclusive, em anos que o Brasil teve recessão econômica, lá em 2015, 2016, o consórcio ele também cresceu mais de 2 dígitos. Então, é um produto que... Vixe, o Rafa deu uma caída aqui para nós. Alguns problemas técnicos Voltou? normais. Fala de novo, agora vai dar certo. Então, ele é um produto que, por alguns fatores que a gente consegue elencar, ele vem tomando essa proporção. Primeiro, conhecimento maior financeiro da população, um despertar financeiro da população. Segundo, a escassez do crédito, além do custo do dinheiro, né? Talvez hoje o que mais separe o Brasil do restante do mundo é o custo do dinheiro, como o Lucas citou, a Selic é 15%. Mas a escassez do crédito também, a gente não tem crédito para emprestar, principalmente para consórcio imobiliário, né? A nossa relação de dinheiro para emprestar é muito pequena. Então, o consórcio, como ele não utiliza os fundos da poupança, ele não utiliza esse recurso direcionado, ele é um gerador de dinheiro ali no próprio grupo, ele aparece como um oásis. Então, a tendência é que a gente brinca aqui na Porto, né? Tem duas certezas, que o sol vai nascer e que o consórcio vai crescer. Disso a gente não tem dúvida nenhuma. E assim os cooperados só ganham, né? Cada vez mais. Né? Exatamente. Eu queria trazer uma pergunta aqui que está até fora do nosso roteiro, mas o que eu consigo comprar com o consórcio, pra gente resumir? Acho que o Lucas pode começar, o Rafa complementa, por favor. Vamos lá, eu vou puxar aí a sardinha para o consórcio imobiliário, é um dos ramos que mais cresce ao ano. E assim, igual o Rafa falou, com a taxa de juros alta no formato que está hoje, acaba tornando uma possibilidade inteligente para o nosso cooperado. Sim. Então, hoje, por exemplo, nós temos consórcio de 200 meses que ele vai pagar uma taxa de administração, que é o que o Rafa vai adentrar um pouquinho mais à frente, mas acaba democratizando mais a parcela. Ele consegue ter um acesso à parcela um pouco mais baixa e consegue se planejar financeiramente, que é o mais importante. E você imagina, né? Comprar uma casa é um valor considerável, né? Com consórcio se torna muito vantajoso. Com certeza. Rafa, o que você pode acrescentar para nós nessa parte? E continuar, aliás, né? O que posso comprar com o consórcio? São muitas opções, tá? Na modalidade, em si, são muitas opções. Aquisição de veículos novos ou usados, aquisições de embarcações, aquisições, como o Lucas citou, dos imóveis, que talvez seja onde tenha o maior valor agregado do produto, porque onde nós conseguimos solucionar um problema maior, né? A gente sabe que é muito caro comprar imóvel hoje em algumas linhas de crédito. Então, são várias opções. Dentro do segmento imobiliário, você pode comprar um imóvel novo,
o imóvel usado, você pode comprar um terreno, fazer a construção ou a reforma da tua casa. Então, é uma infinidade. Ele é um produto muito flexível, César. Sim, O sim. crédito, ele tem diversas finalidades. Então, é um produto muito flexível. Que legal. Isso é muito bom. Inclusive, a gente trouxe uma história de um cooperado lá de Médici, Sim, né? Que sim. realizou o sonho da casa com consórcios. Como é que foi essa história? Exatamente. Era um cooperado nosso há muito tempo, que ele já é cooperado, já é nosso parceiro. Uhum. E ele tinha vontade de fazer uma reforma na casa dele, porque ele mora na zona rural, ele queria fazer uma casa mais aconchegante para poder receber os filhos, os amigos. E ele nos procurou na cooperativa, né? Comentou que ele tinha essa vontade. E uma colaboradora da nossa agência apresentou para ele o consórcio. E ele gostou do consórcio, gostou do produto, realizou o consórcio. Vocês estiveram lá recentemente, fez uma baita de uma casa. Que uma casa, né? gigante. Nossa. E foi tudo com o consórcio. Ele fez esse planejamento do consórcio, conseguiu construir a casa dele. E hoje ele está super feliz, ele super indica o consórcio. Quando nós comentamos com ele, vamos conversar sobre o consórcio, o olho dele chega a brilha. Sim. E assim, ele foi uma pessoa que experimentou do consórcio e viu que é realmente algo muito bom. Vale a pena, né? Ou seja, mais um sonho realizado, né? Com certeza, que é o nosso Legal. objetivo, no fim das contas, com toda certeza. Show de Vitor, bola. eu quero continuar nosso roteiro aqui perguntando para você, na prática, como que você consegue mostrar para os cooperados, lá na ponta, lá no atendimento, as vantagens do consórcio? Como que é isso? César, quando eu estou atendendo o nosso cooperado, eu gosto muito de trazer para ele, eu sempre pego um papel, um lápis, uma caneta, e eu vou riscando para ele, mostrando números reais para ele. Porque eu mostro, olha, o consórcio, hoje, ele é uma ferramenta que te possibilita. Teve um caso mesmo em Presidente Médici, um cooperado com 40% do valor do bem, ele conseguiu comprar o carro com preço à vista. Como é que ele fez isso? Nós sentamos, fizemos uma consultoria com ele, nós conversamos, ele falou, olha, eu tenho tanto de recurso próprio, estou querendo comprar um carro de X valor, e o que você me indica? Eu sentei com ele, abri lá a nossa planilha, e eu mostrei, falei, olha, o consórcio ele vai ser um planejamento, algo muito bom para você conseguir adquirir seu carro. Ele deu um lance de 40% do valor, mais um pouco do lance embutido também, que é uma ferramenta que o consórcio possibilita, que é algo que deixa o seu lance mais forte. E com isso, ele conseguiu contemplar essa carta, com 40%, tá com um carro novo hoje, super feliz. Então, assim, isso para nós é muito importante. Então, sempre quando nós vamos oferecer o consórcio, nós gostamos de mostrar números reais, casos reais para os cooperados, para que ele se sinta mais firme, que ele se sinta mais confiante e mais à vontade de fazer o consórcio. Então, algo que eu sempre gosto de falar para os cooperados é que hoje o consórcio ele é uma das únicas ferramentas que te possibilita, dando um lance de 50%, 55%, comprar um bem com preço de à vista. Isso é algo sensacional que nós conseguimos mostrar na prática, temos casos práticos. Então, é assim que nós gostamos de apresentar o produto para o nosso cooperado. E a vantagem do consórcio é ele estando contemplado, você está com dinheiro na mão, né? Então você tem um poder ali de É negociação. um poder de compra à vista, cara. Se você tem uma carta contemplada no valor de 100 mil, você pode, se tem alguém vendendo um carro de 100 mil, você pode falar, poxa, olha, tenho tanto e você consegue... Você pode negociar. Consegue negociar. Isso é algo muito sensacional do consórcio. Perfeito, muito bom. E até para complementar, Vitor, ainda há a possibilidade de pagar a documentação do veículo. Exato. Ou quando você está comprando um imóvel, que a gente sabe, poxa, o ITBI custa caro, você consegue pagar todas essas custas processuais e de documentações com o próprio crédito do consórcio. Então, é uma dor de cabeça a menos, né? Digamos Exato. assim, você adquire o bem, pagando, já tem o planejamento feito, está pagando a sua parcela e está tudo certo. Show de bola. Rafa, achei legal demais esse comentário que você fez. Além da documentação, nos casos de automóvel, por exemplo, automóvel pesados, uma coisa que é interessante, a gente consegue fazer o seguro também, não é? Perfeito, perfeito. Que também é algo que a gente fica um pouco preocupado, né? Quando a gente vai trocar de carro, faz aquela análise toda, quanto custa o seguro está cada vez mais caro e tal. E a gente tem essa tranquilidade também com o consórcio de, na própria negociação ali com a garagem, com o proprietário, a gente já conseguir livrar o valor do seguro para a gente sair já com o carro segurado e sem desembolsar um capital a mais. Né? Que massa, isso eu não sabia. Interessante demais. Uma vantagem super excelente do nosso produto consórcio.
Eu queria fazer uma pausa aqui para convidar você, cooperado, para seguir a Credit Sigicred lá no Instagram, @CreditSigicred. Você que não segue, siga a gente no Instagram, procura lá, porque a gente posta muito conteúdo relevante sobre consórcio, sobre seguros, sobre investimentos. Então, lá é o canal onde a cooperativa principalmente usa para falar com você, cooperado. Não deixa de seguir a gente no Instagram, tá bom? Para continuar, eu quero chamar o Rafael agora para falar para nós quais estratégias inteligentes os cooperados podem adotar para aproveitar ainda mais o consórcio. Eu posso comprar um carro, legal. O que mais? Legal. Antes da gente falar desse ponto, eu queria só pegar um gancho da resposta do Vitor, porque assim, aqui, pessoal, a gente tem a união de dois fatores importantíssimos. Um produto que ele é flexível, tem todas as vantagens que a gente vem falando até aqui, e o outro, a tranquilidade e a segurança de você ter uma consultoria da CredSys. Então, quando você une o produto consórcio com uma consultoria genuína, transparente, intencional, o resultado é o sucesso absoluto para o cooperado, tá? Então, tem muita gente que fica... Novamente, algum problema, mas ele já vai voltar. Pegando enquanto o Rafael não volta, uma das coisas que a gente mencionou aqui é sobre o consórcio náuticos, por exemplo. Sim. É uma modalidade interessantíssima aqui para nós. Rafael conseguiu voltar seja aí. bem-vindo, Rafa. Voltei. Voltou? Estamos com dificuldades técnicas hoje aqui em São Paulo, pessoal. Uma ventania aqui tá complicado. É só Não, porque a gente foi fazer o podcast hoje. Só por isso. Sem problemas. Rafa, você estava mencionando, eu só coloquei uma pontuação aqui também. É interessantíssimo a modalidade náutica que nós temos. É uma possibilidade que tem, tanto não só para embarcação, mas para jet ski, por exemplo, também. A gente pode mencionar também o caso dos pesados, que é uma coisa que não só o automóvel geral, o automóvel da pessoa física mesmo, mas também a renovação de frota, por exemplo. As frotas, uma pessoa jurídica hoje pode comprar o consórcio exatamente para ela conseguir trocar a frota de veículos, a frota de caminhões, por exemplo, que ele tem. Sim, Tá? isso é muito legal, porque dá para fazer um planejamento, né? E realizar o sonho daquela empresa naquele momento. César, e veio para mim, já que nós estávamos comentando sobre o que pode comprar com consórcio, o Lucas comentou sobre essa questão dos náuticos, pessoa jurídica, e veio também algo muito importante, que às vezes a pessoa está nos assistindo e ela fala, mas eu já tenho meu carro, já tenho minha casa, e a única coisa que eu me preocupo é com a minha viagem do final do ano, quero só passear, a única coisa que eu me preocupo é em poder fazer talvez uma cirurgia, fazer algum procedimento estético, e eu te falo, o consórcio também serve para você. Porque hoje nós temos o consórcio de serviços, consórcio que vai conseguir custear a sua viagem, conseguir custear, às vezes, um procedimento estético que você tem vontade. E também nós temos o consórcio para essa modalidade também de serviço, que é algo muito importante de trazer aqui para os nossos cooperados. Dá para comprar quase tudo com consórcio, né? Consórcio para consórcio tem tudo. Consórcio é show de bola. Rafa, você estava falando a respeito da consultoria e quanto isso faz diferença. Continua para nós. Exato. É que assim, tem muita gente que pensa, legal, consórcio é mais barato e tudo isso que a gente já comentou, mas como que eu pego o valor para eu de fato poder utilizar, né? Como que eu consigo ser contemplado? A gente tem algumas modalidades, tem lá o sorteio, né? Primeiro tem o sorteio, onde você concorre num sorteio através da Loteria Federal mesmo, então a partir do primeiro mês você já está correndo esse risco maravilhoso de ser contemplado e você não tem que ter nenhum desencaixe de dinheiro, você já pode utilizar a tua carta, mas tem também os lances, que é como se fosse uma entrada num financiamento, mas as maiores ofertas do mês, elas vencem. E por que eu estou citando essas questões? Porque quando você tem uma consultoria de qualidade, assim como o Vitor fez para o cooperado lá em Médici, você consegue extrair o suprassumo do consórcio, o máximo que ele pode oferecer. Você fica tranquilo, você tem previsibilidade, você tem histórico do grupo, então você consegue, mesmo que a gente não possa garantir num mês determinado a contemplação, você tem uma previsibilidade, uma solidez muito grande. Então, como o cooperativismo, a Gicred, ela entrega isso para o cooperado, eu faço esse convite para os cooperados para que a agência converse com o seu gerente, peça para ele te ajudar nesse planejamento de fato, que vai ser sucesso, com certeza. Eu acho que a palavra que você mencionou aí para mim é o que mais faz sinergia com o consórcio, planejamento, tá? Porque assim, a pessoa ela tem uma solução hoje que cada vez mais popular, ela vem encontrando e vem tirando essas místicas, que é o que a gente está fazendo aqui, inclusive.
Então, o mais interessante do consórcio realmente é a possibilidade de ter N coisas que eu posso adquirir, N sonhos que eu posso realizar. Sim. Tá? E tudo com custo mais baixo, né? Mais Isso baixo. que é interessante para nós. Rafa, continua para nós. Quais estratégias inteligentes os cooperados podem usar para aproveitar ainda mais o consórcio? Além de comprar um carro, por exemplo. Legal. Eu vou começar por uma que talvez seja a mais simples, entretanto, seja a que mais acomete os brasileiros, tá? Que é a falta de planejamento financeiro. Tem alguns públicos que eles compram um consórcio simplesmente para ter aquela tranquilidade de encostar a cabeça no travesseiro e saber que tem um boleto sendo pago ali mensalmente, que é para o futuro dele. É verdade. Então, muitas vezes o tempo passa, César, a correria do dia a dia, enfim, os nossos desejos, né? O ser humano, ele tem desejos infinitos. Você comprar algo que você sonhava até ontem, hoje você já vai ter um sonho novo. Então, e o planejamento, o guardar, o pensar no futuro, ele acaba ficando em segundo plano. O consórcio, ele tira essa muleta. Porque se você faz um planejamento, você faz uma carta de crédito, de imóvel, você vai estar pagando um custo baixo por conta da ausência dos juros e tranquilo, porque você sabe que a qualquer momento você vai receber a notícia que você tem um crédito disponível para você utilizar. Mas não quero utilizar esse crédito agora. Esse capital, ele é aplicado em um fundo lastreado em títulos públicos e você passa a ter o rendimento sobre o valor total da carta, não sobre o valor que você já guardou. Ou seja, aqui a gente está falando de uma alavancagem financeira bastante importante. A gente ouve muito, né? Quando eu entrei aqui na Porto há um pouco mais de 10 anos, e eu entrei na Porto à época como vendedor de consórcio de rua. A gente chama aqui porta a porta. E eu ouvia muito de alguns clientes, mas se eu vou guardar o meu dinheiro lá, eu posso guardar em casa, então, embaixo do colchão, na minha conta corrente, na poupança. Qual que é a diferença? Primeiro, a questão que eu disse sobre a obrigação, você acaba se obrigando ali a ter esse compromisso com você mesmo de pagar o boleto. Se der uma dor de barriga, você está guardando lá na poupança, você vai lá e tira. No consórcio, não. Você vai continuar o seu planejamento da mesma forma. E, sendo contemplado, o capital todo ele é aplicado e você tem um rendimento sobre isso. Se você estivesse guardando lá na poupança, por exemplo, você teria o rendimento somente sobre o que você já guardou, tá? Então, trazendo para a prática, eu tenho uma carta de R$500 mil no consórcio imobiliário. Eu paguei só uma parcela. Se eu for contemplado, eu tenho R$500 mil aplicados e rendendo mensalmente para mim. Tá? Então, essa talvez seja uma das bases do consórcio do ponto de vista de inteligência financeira. E daí a gente pode citar outras questões, como comprar uma casa de veraneio. Você pode fazer uma alavancagem patrimonial, que seria você comprar o consórcio e assim que ele for contemplado, você compra um imóvel, coloca para locação e esse valor do aluguel, ele paga a parcela do imóvel, do consórcio, ou grande parte dela, e você consegue partir para um próximo imóvel e assim gerar uma aposentadoria imobiliária. Isso também é algo que é muito comum, principalmente em campanhas como a gente vai ter agora no mês todo de agosto, que a gente vai falar daqui a pouco, mas onde você entra pagando muito menos de parcela mensalmente. Quase você deu um spoiler aí para os cooperados. Quase que eu dei um spoiler, né? Pequenininho, mas dei. O que você falou, Rafa, a respeito da contemplação e esse valor ficar guardado ali, investido, aconteceu com um cooperado nosso. Um consórcio imobiliário, ele foi contemplado ali no início e ele só ia usar depois de 1 ano aquele crédito. Então o crédito ficou rendendo, isso, além do consórcio já ser vantajoso, se tornou ainda mais vantajoso no caso dele, que era um valor expressivo, ficou guardado e o rendimento, com certeza, ele é bem relevante nesse caso, né? Isso, ele não perde o poder de compra, né? Exatamente. A inflação sempre corrige aquele valor constantemente. Legal. Vitor, eu quero trazer uma pergunta agora para você, que é polêmica. Pode mandar. Eu imagino que lá na ponta você deve receber algumas conversas de alguns cooperados falando sobre alguns mitos do consórcio, né? Porque hoje nós temos acesso à informação de forma muito difundida na internet, mas eu imagino que nem sempre foi assim, né? Então, existe algum mito, alguma coisa que você escuta lá na ponta que a gente pode trazer aqui para desmistificar de vez, como você mesmo falou? César, cara, o principal que mais aparece aqui para nós é o consórcio, ele demora muito. Eu não vou fazer um consórcio porque demora muito. Mas assim, o Rafa já trouxe alguns pontos que já mostra que
o consórcio ele tem opções de você fazer ele para... Nós temos uma consultoria para você ser contemplado mais rápido, tem opções lance embutido, lance fixo. Então, assim, ele demora muito se você talvez não quiser esperar, tipo, não tiver a consultoria correta, entendeu? Pode ser que demore muito para você. Que a taxa administrativa é cara. Antes de você mudar falando da taxa, quero falar do tempo, um exemplo até meu, né? Do meu exemplo, minha filha nasceu e eu precisava comprar um carro. Então, eu tinha pressa. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer para comprar um carro agora? Eu preciso do dinheiro. E aí eu fui pro consórcio. Aqui na cooperativa, fui atrás de entender como funcionava, né? Sou colaborador, mas também sou cooperado. Então, fui até a agência, fui buscar entender. E a consultoria foi muito bem feita. No primeiro mês fui contemplado, né? Eu tinha um dinheiro guardado, então consegui dar o lance. Utilizou o embutido? Utilizei embutido, mais o pouco que eu tinha guardado. E no primeiro mês fui contemplado. Então, eu fiquei de carro novo, né? Uhum. No primeiro mês, óbvio que, né, a gente não garante que cada tipo de contemplação é um caso, né? Mas como a consultoria foi bem feita, para mim valeu muito a pena. É exatamente isso, César. Uma coisa que nós fazemos, nós entendemos a necessidade do cooperado. Tem vários grupos que nós podemos analisar e escolher. Falar, olha, cooperado, nesse cenário aqui, nesse grupo tem uma possibilidade maior de contemplação. Perfeito. Então, se você tem aptidão para dar tanto de lance, nós vamos pegar um pouco do seu lance embutido e nós vamos conseguir entregar para você um produto e você vai sair satisfeito, como eu tenho certeza que você saiu. Com certeza. Fiquei com o meu Fox branco, lindo. Coisa linda. Cara, que legal. O primeiro mês, né? Foi no primeiro mês. É primeiro muito mês. Ô, louco. Que maravilha, hein? Foi Você bom viu? demais. Ainda mais que eu tava precisando, filha pequena, já Show de ajudou bola, demais. Ficou feliz. Ô, Vitor, oi. e só para contribuir essa questão do prazo, o importante é começar, né? Exatamente. O importante é começar, porque o tempo passa, eu costumo comentar com o pessoal aqui, né? O tempo ele vai passar do mesmo jeito. Você pensando em você, no teu futuro ou não, ele vai passar do mesmo jeito. E, por exemplo, no consórcio imobiliário, a gente tem uma média aqui, um dado, que em aproximadamente 75% do prazo do grupo rodado, todo mundo já foi contemplado, tá? Então eu estou falando ali de aproximadamente 10 anos. Sim. Beleza, 10 anos demora. Vamos pegar 10 anos para trás, daria 2015, né? De 2015 para cá, quanto de dinheiro você guardou para comprar um imóvel à vista? Rafa, posso até dar um exemplo junto com o que o César falou aqui? Vamos dar um exemplo dos pais, o pai mesmo. Ele fazer um consórcio para o próprio filho, que aí ele tem um longo prazo para ele conseguir, talvez fazer a contemplação, ou às vezes o filho está ali nos seus 12, 13, 14 anos. Para entrar para a faculdade, né? Colocar um valor para ou a faculdade, ou o primeiro carro, ou às vezes um terreno para o próprio filho. Então é uma possibilidade que a gente pode utilizar o consórcio. Exato. Perfeito, Lucas. Voltando aqui também, outros pontos que o cooperado traz assim, mas isso aqui é negativo do consórcio. Cara, depois desse que o consórcio demora muito, esse aqui fica bem parelho. O ranking ali tá pertinho. Esse aqui, cara, a taxa administrativa é muito alta. Não tem como eu fazer um consórcio pagando 20% por ano. Não tem cabimento, cara. Realmente, não tem cabimento. Alguma coisa que é 20% ao ano. Sim. Mas, na realidade, o consórcio, como é que funciona? Se é postado que ele é 20%, ele é 20% durante todo o prazo do consórcio. Então, por exemplo, se você faz um consórcio de imóvel e vai estar ali por média de 21%, 22%, você vai acabar pagando 0,22% ao mês. Hoje, o Rafa tá aqui, o pessoal tá aqui. Cara, traz para mim um crédito que você paga 0,22 ao mês. Não tem. Nem mãe empresta mais. Não. Difícil, tá? É verdade. A mãe cobra ali uns 3, 5%. Brincadeira, minha mãe não cobra não. Mas assim, realmente é isso, entendeu? O consórcio, a taxa dele é divulgada às vezes. E quando a pessoa olha e fala, 20% não dá para encarar não. Sim. Mas é 20% durante 200 meses, 220 meses. Perfeito. Então, quando você vai transformar, cara, fica uma taxa bem pequena. Então, quando a gente mostra isso pro cooperado, o cooperado já fica assim, uai... Mas não era 20 ao Como ano? assim? Não é 20 ao ano? Sim. Então, Muito. isso é algo que a gente consegue demistificar para o nosso cooperado. Outro ponto também, que é aquela questão que nós já falamos sobre o medo do consórcio ser um produto seguro. E nós mostramos que o consórcio é algo regulamentado pelo Banco Central, então consegue trazer total segurança para os nossos cooperados. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu queria pedir para os nossos cooperados, informar, aliás,
Cooperado, se você tem alguma dúvida sobre a cooperativa, ou deseja alguma informação, ou sugestão, ou reclamação, nós temos um canal para ouvir você, certo? Hoje nós usamos apenas um número de telefone em que você pode falar com todas as agências e resolver o seu problema de forma mais rápida possível, que é o nosso WhatsApp. Quem não usa o WhatsApp hoje, né? Todo mundo. Então, anota aí o número para falar com a nossa cooperativa, 0800 000 3589. 0800 000 3589. Você fala com a nossa cooperativa, a gente está lá para discutir, para te escutar, perdão. Tem uma equipe lá pensada só para escutar vocês. E lá você não é atendido por robôs. E para a gente continuar aqui o nosso podcast, eu queria incluir agora o Lucas na nossa pauta. Lucas, a gente falou no começo sobre o crescimento do consórcio, que ele está em ascensão. E como que está esse crescimento na prática? Como é que funciona? Então, César, igual eu estava mencionando, a gente teve acesso agora ao boletim da ABAC do último mês de junho. E quando a gente observa com junho de 2024, a gente tem um crescimento em crédito comercializado de mais de 30%. Então, isso só comprova a veracidade do consórcio e o quanto os brasileiros têm corrido atrás mais ainda de saber sobre esse produto. Só que uma coisa que pouca gente sabe, que eu acho que é legal a gente colocar essa informação, que é a possibilidade do nosso cooperado utilizar o FGTS como lance. Rafa, fala um pouquinho mais para nós aí como que funciona isso. Esse é um ponto muito importante, porque a gente sabe que o FGTS, infelizmente, né, ele rende muito pouco. Né? O FGTS ele fica lá parado e ele rende muito pouco, quase nada. E pouquíssimas pessoas sabem que o FGTS pode ser utilizado para destravar um valor através da modalidade consórcio e você colocar esse capital para trabalhar para você. A exemplo do que a gente citou aqui com alavancagem imobiliária, aposentadoria imobiliária. Então, de fato, desde que você se adeque e esteja apto de acordo com as regras da Caixa Econômica Federal, que são as mesmas regras que regem o sistema financeiro habitacional, os financiamentos tradicionais, desde que você se enquadre nas regras, você pode utilizar o FGTS para ofertar o lance na entrada e pode utilizar também, depois de contemplado, a cada 2 anos, para abater as parcelas. Então, é uma oportunidade absurda, né, que grande parte da população tem e que, infelizmente, não sabe, não tem essa informação, Lucas. Então, fiquem atentos e coloquem esse capital para circular, para trabalhar para vocês, que é o melhor caminho. Tire essa dúvida com os nossos gerentes também, né? Exatamente. Eu acho que eu estava muito desinformado. Isso aqui está sendo muito novidade para mim. Que produto... Tem que ter sentado com a gente antes, pô. É verdade. Temos cartas na manga, né, pessoal, para o César aqui. E só contribuindo ainda com a questão do crescimento que o Lucas trouxe, apenas de 2022 até agora, nós tivemos 37 recordes quebrados na modalidade do consórcio, tá? Então, vários, quantidade de participantes, quantidade de cotas comercializadas, quantidade de crédito disponibilizado. Por exemplo, o último recorde que a gente teve quebrado foi em fevereiro agora de 2025, que foi um crescimento de 9,3% na quantidade de participantes. Foi 11,4 milhões de participantes. Então, é uma modalidade que ela está, de uma forma pungente, crescendo mês a mês. Né? É muito legal a gente trazer isso. O consórcio... Tem gente que acha que está engatinhando, está começando, mas ele já representa, pessoal, 5% do PIB do país. Nossa. O crédito comercializado já representa 5% do PIB do Brasil. Isso não é pouca coisa, hein, pessoal? Nossa, que legal. E se Traz não uma maior fosse, segurança se também, não né? fosse bom, não crescia tanto, né? Exatamente. E traz uma segurança, né? Nós trazendo Claro. esses números, a pessoa sabe que ela não está entrando em qualquer coisa, né? Sim. É uma coisa que já o consórcio já representa 5%, igual o Rafa comentou. Então, cara, o consórcio é sensacional. É verdade. E é um venha fazer produto brasileiro, consórcio. né, Vitor? E é um Detalhe, produto né? brasileiro. Show de bola, olha que legal. E assim, uma coisa que a gente, às vezes, já recebia esse questionamento, a mesma pessoa, o mesmo consorciado, Vitor também, Rafa e César, pode adquirir diversas cotas, várias cotas. Eu posso hoje fazer um consórcio imobiliário, posso também fazer o meu do veículo, comprar a minha casa de veraneio com consórcio também. Então é importante mostrar todas as possibilidades que nós temos com consórcio. Porque antes, às vezes, a gente fica apenas, não, é só automóvel. Não. Tem várias possibilidades hoje que a gente pode realizar o sonho com consórcio. Perfeito. Isso é excelente, né? Legal. Quero trazer agora uma pergunta para o Rafa. Rafa, o que compõe exatamente uma parcela do consórcio?
é o valor que eu estou investindo ali por mês, que eu estou pagando minha parcela, mas o que está incluso ali naquele valor? Legal. Bom, a grande parte da parcela ela é composta pelo fundo comum. O que é o fundo comum? É de fato o valor que está indo para aquele caixa que eu comentei, que vai ser utilizado para a compra do bem. Tá? Então, isso representa grande parte da sua parcela. E daí a gente tem também um percentual da taxa de administração, que é a taxa que você paga para a instituição que faz a gestão desse grupo, conforme a gente citou. Aham. Temos também o fundo de reserva, que é um percentual bem menor, que ele é utilizado como se fosse uma taxa de condomínio, tá? Caso tenha alguma custa adicional no grupo, caso tenha alguma questão operacional, ele pode ser utilizado no final do grupo. Aqui na Porto nós devolvemos praticamente 100% do valor, em alguns casos 100% do valor do fundo de reserva. Rafa, E há também o seguro, que é opcional. Pode ter o seguro de vida prestamista ou não. legal. Você trouxe uma informação muito importante que é em relação ao fundo de reserva. É um ponto que, às vezes, é interessante a gente trazer para os cooperados. Então, esse valor, muitas das vezes, ele pode voltar ou ali quase 100% ou até 100% para o cooperado no final do grupo, quando ele finaliza. Exatamente, exatamente. Isso depende muito da qualidade de gestão, e a gente sabe que aqui no consórcio CredSys, com as parceiras que a CredSys tem todo um cuidado na gestão. Então, esse valor ele é praticamente integralmente devolvido ao final do plano. Legal. Isso é bom demais. É importante saber também que, além de ser regulamentado pelo Banco Central, além de ter 11 milhões de clientes, como foi falado aqui, de usuários do consórcio, ainda tem um fundo de reserva para tornar ele mais seguro ainda, né? Em qualquer imprevisto, tem um fundo lá que vai suprir, né, Rafa? E vai tornar esse processo cada vez mais seguro. É isso aí. E sabe um ponto legal também, pessoal? O Lucas comentou que um cooperado, uma cooperada, pode comprar várias cotas de consórcio, né? Mas o inverso também é verdadeiro. Se ele comprar uma cota de consórcio e ele quiser comprar vários bens com essa mesma cota, ele também consegue, tá? Então, imagina assim, ó, o cooperado fez uma cota lá de veículos pesados, que tem cota de 300 mil, enfim, e ele vai pagar ali em torno de 0,12% ao mês. E ele pode comprar com essa cota veículos tradicionais também. Então, ele foi contemplado nessa cota de consórcio, ele pode comprar um carro para ele agora e o restante da carta de crédito fica aplicado no fundo que eu comentei com vocês. E daqui a um ano, eu quero comprar um carro para o meu filho agora. Vai lá e utiliza parte desse crédito para comprar um carro para o filho e o restante fica rendendo. Eu quero pegar o que está aplicado lá e eu quero abater do meu saldo devedor. Pode também. Então, o consórcio é uma modalidade muito flexível, tá? Eu acho que flexibilidade é uma palavra que combina muito com esse produto. Verdade. Você pode, inclusive, aumentar o seu crédito, diminuir o seu crédito antes da contemplação, caso você mude de planos e assim por diante. Ô, Rafa, você mencionou aí a possibilidade de comprar vários veículos, por exemplo. Mas eu posso juntar também várias cartas. Por exemplo, eu quero comprar um sítio aqui, uma fazenda, uma chácara para minha aposentadoria, por exemplo. Eu consigo Uhum. fazer em várias cotas de consórcio? Como que funciona? Consegue também, Lucas. Você pode adquirir uma cota agora e está contemplada. E lá na frente adquirir mais uma, daqui 2 anos adquirir mais uma, e você ter um conjunto de cartas contempladas que estão aplicadas e você faz a unificação delas para comprar um mesmo bem. Então também é possível. Por isso que eu digo sobre a flexibilidade. É uma modalidade que você não fica engessado, tá? Você não tem um contrato ali onde você está engessado dentro daquele objetivo, tá? Eu comprei uma cota de imóvel para mudar dessa casa que eu moro daqui 4 anos, comprar uma casa maior. Só que chegou ali na frente, eu tive outros planos e eu não quero mais, eu quero reformar a casa que eu moro hoje em dia. Pode ser, não tem problema nenhum, tá? Então a gente tem essa liberdade dentro da modalidade. Que massa. Eu acho que eu vou sair daqui com a carta de crédito, porque é só vantagem esse negócio. Legal. Pessoal, uma das últimas perguntas para a gente já chegar perto do nosso fim, eu quero saber, Rafa, de você, o que acontece após a contemplação. Queria que você trouxesse para nós os passos, como é que funciona, e aí queria que o Vitor complementasse o final da resposta. Como que é isso para o cooperado? Como que você avisa o cooperado? Você liga ou ele vem à agência? E a sensação, depois quero que você traz para nós. Mas primeiro, Rafa, como que é essa contemplação? Como é que funciona?
Não, legal. Após a contemplação, o primeiro passo é o churrasco, né? Para comemorar. Boa! Com certeza. Tem que ter. O momento da contemplação é onde você tem o direito de uso sobre o crédito e você passa ali de credor a ter um saldo a terminar de pagar efetivamente no seu nome, tá? Então, liberado para você. Então, você passa por uma análise de crédito, que ela é feita aqui na Porto de forma automática. Você recebe já ali um SMS falando que você foi aprovado na análise, ou que você tem que mandar ali anexar algum documento ou não. E após isso, você recebe um link de uma jornada eletrônica, onde você sobe os documentos do bem que você quer adquirir. Eu preciso comprar o bem dentro de um período específico, em 2 meses, em 6 meses? Não, você não obrigatoriamente precisa comprar o bem agora, pode deixar aplicada, como eu disse, e desde que o grupo ainda exista, que ele não tenha terminado, você pode comprar o bem a qualquer momento. E você aciona, então, essa jornada e coloca as documentações ali do imóvel ou do automóvel e segue alguns passos de análise dentro da administradora. Daí a administradora faz o pagamento do bem que você quer comprar diretamente na conta do vendedor do bem. Então o dinheiro não vai para sua conta. A administradora ela paga diretamente para o vendedor do bem que você quer. Legal. À vista, né? À vista. Isso é bom demais. E Vitor, lá na ponta, você já participou Cara, Já. Nesse caso mesmo que eu falei, né? Que eu falei com o cooperado, que ele deu um lance de 40% e tudo Sim. mais. Cara, quando aparece lá pra nós, a administradora manda a lista de contemplados e você vê ali o nome do seu cooperado, cara, é uma alegria, assim... Como se fosse você, né? Como se fosse eu que tivesse sido contemplado, porque nós vemos, cara, a consultoria que eu realizei para esse cooperado deu certo. Sim. Graças a Deus. Aí nós ligamos pro cooperado, chamamos ele para ir na agência, avisamos o cooperado. Deve ser uma festa, né? Não, é muito bacana porque nós vemos o começo de um sonho ali, entendeu? Cara, agora o cooperado ele vai conseguir adquirir o carro dele, vai conseguir adquirir a casa dele, vai aumentar o patrimônio dele. Então, o momento do pós-contemplação é muito bacana e é sempre muito bem acompanhado também o pós-contemplação, juntamente com o cooperado, com o comprador, o vendedor, né? Quem está comprando o bem, que seja. Então, é um processo muito bacana. Eu queria, Lucas, se você puder acrescentar para nós, esse processo de pós-contemplação, ele é burocrático, demorado? Se ele tá bem ágil hoje na nossa cooperativa, como é que está funcionando? Na verdade, o pós-contemplação é o momento que o cooperado ele sempre espera, né? Sim. Ele, claro, ele participa da consultoria e na pós-contemplação, quando ele é realmente contemplado, a felicidade está ali vindo à tona, né? É verdade. E hoje, nós prezamos sempre para que essa jornada do cooperado ela sempre seja mais leve, mais simples possível. Então, nós temos nossos treinamentos, falamos um pouquinho, ligamos para o cooperado, as agências também ligam junto ao cooperado para explicar como que funciona. Então, o processo o Rafa mencionou, tem todo um passo a passo, como que funciona, tirar as dúvidas. Nossos gerentes estão mais que de prontidão ali para ouvi-los, com certeza. E também hoje, nós fazemos essa jornada também pelo WhatsApp. Sim, é então, verdade. isso é a maior facilidade para o cooperado. Quanto mais facilidade a gente conseguir oferecer, melhor. O cooperado que quer ir na agência, vai na agência, toma um café e já resolve. O que não quer ir na agência, no WhatsApp já resolve tudo, né? Perfeito. César, e uma coisa muito importante de trazer também, que não funciona da seguinte maneira. O cooperado fez o consórcio, foi contemplado, nós vamos pegar e falar, cooperado, agora é com você, pode fazer o pós-contemplação. Nós da cooperativa, nós acompanhamos até o final, até o cooperado realmente chegar, pegar o bem, e nós que fazemos a tratativa diretamente com a administradora, fazemos essa ponte, entendeu? Para não deixar o cooperado ali, sabe? Sozinho, né? No escuro, falar, e agora, Sim. o que eu faço, para onde que eu vou? Então, nós prezamos por essa consultoria até o final mesmo. Legal. E tem alguns casos, Vitor, também, que de alguns cooperados que a gente faz a jornada pelo WhatsApp, os cooperados ficam tão felizes da forma ágil que a Credcis ela tem tratado em relação ao consórcio pós-contemplação, que eles mandam a foto junto com o bem, junto com o veículo. Realizei meu sonho. Leva na cooperativa, fala meu carro novo e agradece. Porque assim, você deu uma solução para o cooperado, uma solução que quando ele vê certinho, fala, cara, que sensacional. Obrigado mesmo por ter me apresentado o consórcio. Tá aí, ó, meu carro novo. Que legal. Isso é cooperativa, né? Isso é cooperativa. Realização de sonhos conjunto ali. Legal. E é legal ver a evolução patrimonial também ao longo do tempo, sabe? Muitas pessoas elas só conseguem evoluir de forma acelerada a aquisição de patrimônio através do consórcio.
porque em outras formas ela teria que pagar um custo muito alto para adquirir, enfim, os juros, como a gente sabe, está muito caro. Então, quando uma pessoa ela é catequizada para o consórcio, digamos assim, ela aprende de verdade a trabalhar nessa modalidade, você percebe a evolução dela de uma maneira acelerada. Aquisição de carro, troca carro a todo tempo, adquirir um imóvel legal, adquire um imóvel de veraneio. Então, é legal para nós que estamos do outro lado aqui do balcão, né? CredSys, Cred, Porto, ver a satisfação na evolução dos cooperados através da modalidade. Né? Sensacional! Pra gente finalizar, a gente não poderia terminar esse episódio do podcast sem falar das nossas condições, né? Da nossa campanha. Cereja do bolo, hein? A cereja do bolo, tem O que Rafa terminar. quase entregou. Agora vamos falar. Lucas, você que está à frente dos nossos produtos e serviços da cooperativa, eu queria que você exemplificasse para nós, né? Como que está sendo essa campanha agora do mês de agosto, né? Para os nossos cooperados em relação ao consórcio. Isso aí, César. Na verdade, todas essas modalidades que nós conversamos aqui um pouquinho com vocês, falamos, adentramos, o principal é que nós teremos 50% do valor da parcela. Então, vamos dar um exemplo prático. Se numa situação de um veículo, de um pesados ou de um automóvel, ele iria pagar R$1.000, a parcela ela vai ser 50% até a contemplação do cooperado. Então, o que é isso? Planejamento, na verdade. Às vezes eu não estou conseguindo pagar aquela parcela, aquele valor cheio, porque eu estou no momento com outros boletos, outros valores que eu preciso desembolsar. Então, o consórcio ele flexibiliza durante essa campanha esses 50%. Então, nada mais, nada menos que é uma flexibilização para o cooperado ele conseguir também fazer parte desse produto. Dá um fôlego a mais, né? Exatamente. Então eu posso fazer o consórcio do meu carro ali com a parcela de 1.000, e nessa campanha eu vou pagar metade disso, até a contemplação. Exato. Até a contemplação. E não é só no do alto, né? É em todas as categorias. E um que eu acho muito massa, que nos deram um spoiler para ver certinho como que vai ser. A de imóvel, a taxa antecipada, ela vai ser diluída nas parcelas. Então, assim, não vai ter igual era antigamente. Agora, a taxa antecipada no de imóvel, ela já vai ser diluída. Então, você vai ter os 50% e a taxa antecipada também diluída nas parcelas. Que legal. Então, para eu fechar, eu pago a primeira parcela e aí já tá valendo meu consórcio. Já tá valendo. No mesmo mês você pode ser contemplado. Se for sortudo igual o César. Eu sou sortudo mesmo. Hein? Rafa, é isso mesmo? Tem mais algum detalhe para acrescentar para nós? Essa campanha é sensacional. Não, é isso mesmo. Eu tenho mais um ponto aqui para a gente trazer de benefício ainda, mas só para exemplificar, pessoal, a gente está falando que para uma carta de imóvel de aproximadamente R$500 mil, você vai pagar até a contemplação em torno de R$1.490, alguma coisa assim. Tá? Então, quando essa carta ela é contemplada, como eu disse anteriormente, você pode comprar um bem ou 2 bens, enfim, alugar, e esses bens vão pagar a parcela. Então, esse momento de campanha de redutor de parcela, pessoal, aproveitem para adquirir patrimônio, aproveitem, tá? Aqui na Porto nós fazemos desse porte uma vez só ao ano, então aproveitem esse mês, tá? E um ponto aí para a gente fechar com chave de ouro, se você for cliente Porto em algum produto de seguros ou do Bank, conta digital, enfim, ainda tem mais 10% de desconto na taxa de administração. Legal. Isso, hein, Lucas? Que legal, hein? Só vantagens esse produto consórcio. E para você cooperado que teve interesse, ficou interessado, quero comprar meu consórcio, como é que eu faço? Vai ter um link aqui na descrição desse vídeo falando para você clicar lá no nosso link, né? Para falar com os nossos colaboradores através do WhatsApp mesmo. E qual que é o número? 0800 000 3589. Lá você vai falar, estou interessado no consórcio, quero comprar, me ajuda. Nós vamos te ajudar a realizar o seu sonho, tá bom? Queria que vocês dessem as últimas palavras para a gente finalizar. Vitor, muito obrigado pelas suas contribuições valorosas. César, muito obrigado por esse convite. Muito obrigado, Lucas, Rafa, por esse bate-papo muito bacana. É isso tudo que o César falou. Faça o convite também, você que não tem o seu consórcio, tem o interesse em fazer essa alavancagem patrimonial, vá até a cooperativa, que nós vamos ter a melhor condição para você. Com certeza. Lucas, muito obrigado pelas suas contribuições também. É isso. Na verdade, eu agradeço a todos aqui na mesa presente. Rafa, mesmo um pouco longe aí, também fazendo esse bate-papo legal aqui e mostrando para os nossos cooperados também a facilidade e a expansão que o produto consórcio tem cada vez mais. E também falando dessas condições que nós teremos agora no mês de agosto. Não perca essa condição.
Fechou. Rafa, muito obrigado pelas suas contribuições. Para a gente fechar, quer dar suas últimas palavras? Legal. Eu que agradeço, pessoal. Lucas, Vitor, César, muito feliz em participar com vocês. Eu quero parabenizar a CredSigCred por essa intenção, essa disponibilidade em levar essas informações para os cooperados. Isso é muito rico, né? A gente fala de uma maneira muito simples, mas informações que talvez não chegassem, enfim, pode mudar a vida das pessoas. Então, parabéns pela atitude. E aos cooperados, de novo, aproveitem, deem o primeiro passo, aproveitem essas oportunidades para a gente conseguir avançar de modo bastante interessante aí a nossa vida financeira. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Perfeito. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que esteve presente até aqui com a gente. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, nós vamos responder vocês, tá bom? No mais, entre em contato com a cooperativa através do nosso 0800 e aproveite as condições. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.